Olá, meus irmãos. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meus irmãos, esse é um tema muito discutido e é um tema que a gente precisa refletir muito sobre isso. Primeira coisa, o que é fé? Segunda coisa, quem produz essa fé? Terceira coisa, como é a fé? Não existe uma clara definição aqui na Bíblia sobre fé. Fato é, quando aceitamos a graça salvadora de Jesus Cristo, Ele nos batiza no Espírito Santo, nos sela no Espírito Santo. E então, nós passamos a ser tabernáculo do Espírito Santo. Como diz Pedro, nós somos pedras vivas, somos templos vivos, não templos de pedra. E cremos nisso, isso é fé. Quando você deita e vai orar antes de dormir, você repousa, dorme tranquilo, porque você tem fé e crê num Deus único, num Deus misericordioso e que comanda a nossa vida, e crê em Jesus Cristo que nos salvou. Meus irmãos, a fé não é um sentimento, ela não provoca comoções nem dá um espetáculo. A fé, ela é, como diz aqui, um fundamento. E aí, vamos tentar destrinchar isso aqui. A fé não é a realização da nossa vontade, senão o Pai Nosso estaria errado. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Estaria errado. Mas a fé, quando a gente lê a palavra, a gente sente que a palavra rasga a gente ao meio, que ela é afiada, ela é confrontadora. E o aceitar a Cristo significa mudança, significa a gente sair do nosso lugar e ir ao encontro de Cristo e deixar Cristo nos guiar. Então a fé não é um sentimento, mas a fé muda sentimentos, não provoca comoção. A fé nos leva a uma lucidez. A fé é uma força operosa, ela está em ação, ela não é uma força inerte, no sentido físico das leis físicas. Não é uma força inerte, ela é uma força operosa em movimento, em ação. Então, meus irmãos, a gente sabe que a fé não provoca comoção, não dá espetáculo, mas ela nos leva a transformar emoções, e transforma as emoções de forma racional, a ponto de Paulo dizer que seja o vosso culto racional, sem aquelas comoções litúrgicas, sem aquelas comoções de religiosidade. A fé é em Jesus Cristo, a certeza do Espírito Santo, porque, como diz aqui, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí, essa é uma questão também muito delicada, que a gente é muito palpável, a gente gosta da coisa palpável, a gente é pouco, a gente se atém pouco pela abstração. Invisibilidade não quer dizer inexistência. Jesus Cristo está dentro de você, Ele existe dentro de você, o Santo Espírito aí existe dentro de você e te orienta o tempo todo. Essa é uma questão. A outra questão, quando a gente vai falar de fé, a gente pensa a seguinte coisa: eu tenho fé que eu vou conseguir. E vai conseguir? A fé está em você. Aí quando você fala isso, você está depositando a fé em você mesmo. Não, a fé é em Jesus Cristo. A fé é em Jesus Cristo e no Espírito Santo. A fé é a força operosa
que se manifesta em nós, que Jesus, que é o autor e consumador, nos capacita a ter essa força e crer, principalmente crer que nele nós podemos todas as coisas, na vontade dele, como está escrito, muito bem, meus irmãos, eu deixei separado aqui, em Filipenses fala que todas as coisas me são possíveis, ou posso, em algumas traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses 4. Meus irmãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós temos a fé, porque acreditamos nisso, a força operosa que nos leva a acreditar nisso. Mas o fortalecimento é na vontade do Senhor, não é na nossa vontade. Seja feita a vontade do Senhor, no céu e na terra, não a nossa. A fé nos faz isso. E ela é uma coisa que a gente tem o tempo todo. Fé tem o tempo todo. Como eu definiria fé? É a força operosa que nos leva à lucidez e muda sentimentos. Essa é a fé. A fé deve ser em Jesus Cristo e não nas nossas próprias forças. Porque a fé é a força operosa concedida por Jesus Cristo. A fé não é a nossa própria força segundo a nossa própria vontade. Nós somos fortalecidos na vontade do Pai. Paulo disse, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. A verdadeira liberdade está em ser prisioneiro de Cristo. Isso é fé. Porque nós esperamos. A fé nos leva a esperar, como está escrito aqui no versículo. Mas o esperar aí não é aquela incerteza. O esperar é a certeza do que irá acontecer segundo a vontade de Deus. A fé, então, é a força operosa que nos leva a ter a certeza de que vai acontecer aquilo que esperamos. E o que esperamos? Esperamos tudo em Deus e Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que nos renove a cada dia a fé. Amém.